pode ser do nada. Isso não pode ser do nada, gente. Isso tem que ter uma inteligência provocando essa ação, esse movimento, essa fusão, essa química, né? Depois tem mais ainda a galáxia de Cartwheel, em forma de roda, foi formada a partir da colisão de galáxias. Isso, gente, isso é o poder divino, atuando em todos os lugares, nos confins do universo. O pensamento divino, a força do mental do Criador, cria ininterruptamente. E, por último, uma homenagem a Pelé, foto da galáxia espiral na constelação do Escultor, que tem as cores da bandeira brasileira. Do Brasil, ninguém pintou nada, gente. Isso deve ser produto de gases, talvez gases desconhecidos, aglutinação desses gases, né, que dão essas cores, e a NASA aproveitou para fazer essa homenagem a Pelé. Isso aí, gente, foi uma introdução para a gente poder imaginar o poder divino. É incomensurável, é inimaginável. A gente não consegue imaginar, não consegue conceber que isso tenha limite. O povoamento da Terra. Agora, vamos voltar dessa viagem longínqua de 6 milhões de anos. Se eu tivesse uma nave que andasse na velocidade de 6 mil anos-luz, agora nós temos que voltar. O povoamento da Terra. Na pergunta 47 do Livro dos Espíritos, a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse: o homem se formou do limo da terra. Mas que limo é esse? Gente, a gente não pode esquecer que o mundo não foi criado em 6 dias, como diz a Bíblia. Se esses 6 dias simbólicos existiram, foram 6 milhões de anos, está entendendo? Foram ciclos de criação em que a gente começou, o mundo começou nos gases que nós vimos aí, na aglutinação de gases, processados anos e anos, com processos talvez desconhecidos para nós, passando pelos processos de endurecimento da crosta, depois do processo dos animais, das plantas, dos vegetais, até que a Terra tivesse condições de abrigar um ser humano na forma minimamente inteligente. Por isso é que se diz: o homem se formou do limo da terra. O que significa dizer isso? Se formou com o que tinha na terra. Processo, resultado de um processo longínquo. Não foi nada papum. Vai lá, homem, habita a terra. Pum, mandou um raio e o homem apareceu. Não foi assim. Não acredite que foi assim, porque não foi. Tá? E os estudos geológicos, os estudos das ciências provam que houve homens muito antigos que habitaram vários lugares da Terra por razões outras, por meio ambiente, porque era oportuno, aqueles homens ali, por serem nômades, foram de um lugar para outro em busca de caça, de comida. Pergunta 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e de outros seres vivos na Terra? Eu não gosto. Para aqueles que nos visitam a primeira vez, ou que estão vindo pela primeira vez aqui, eu quero lembrar o seguinte, que isso é o livro dos Espíritos, tá, gente? Foi escrito pelos Espíritos, respondido pelos Espíritos. Ou melhor, Kardec perguntou e os Espíritos responderam. Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Não há como se calcular, não há como a ciência calcular o momento que o homem apareceu na Terra. Até porque ele não apareceu como um único homem. Ele apareceu em vários momentos, em vários lugares da Terra,
em várias condições climáticas, em várias condições de alimentação. Ainda o povoamento da Terra. Pergunta 50. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Gente, hoje a ciência prova que é impossível você ter toda um povoamento de um único homem. Porque na terceira ou quarta geração já está dando consanguinidade e os descendentes já estão nascendo com o mesmo sangue, com doenças, com problemas. Então, isso não foi assim. A ciência hoje prova que não foi assim. Então, aquele em que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Em algum momento, alguém, narrando esse fato, porque tomou conhecimento por outras razões, denominou Adão. Então, Adão é um nome quase que fictício. Não é fictício porque consta na Bíblia. Pergunta 51. Poderemos saber em que época viveu Adão? E os espíritos respondem, aqui, né, que mais adiante a gente vai ver que essa data também é fictícia, mais ou menos na que há sinais, cerca de 4.000 antes do Cristo. Mas, na verdade, o homem veio muito antes. Esse homem que é o Adão, que todo mundo denomina Adão, né? Se algum homem viveu, os espíritos dizem, olha, ele viveu, talvez há cerca de 4.000 anos, mas ele não diz que não possa ter o descendente, mais descendente, tenha vivido nessa época, tá? É estimado. Palavras de Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoaram. Isso é outra coisa. A Terra, naquela época, por efeito de acomodação, de provocar outros fenômenos, a Terra sofreu muitos cataclismos para mudar a sua estrutura, para mudar o seu solo, para provocar nascimento de outros tipos de planta, de outros tipos de animais. Então, isso ainda teria que... Isso, provavelmente, se esse indivíduo existiu, ele teria que ter superado esses cataclismos. Muitos consideram Adão... Olha aqui o que Kardec diz, hein? Muitos consideram Adão um mito ou uma alegoria e personifica as primeiras idades do mundo. Ele não diz a primeira idade, as primeiras idades do mundo, porque a habitação, a presença do homem foi em vários lugares. Diversidade das raças humanas. Pergunta 52. De onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas da Terra? Isso, a ciência... Kardec disse isso, os espíritos disseram isso em 1857. E agora a ciência comprova isso. Do clima, da vida, dos costumes. Você é produto, além do produto, você é produto do que pensa, do clima, da sua vida e dos seus costumes. Do que come você engorda, emagrece, né? Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Pergunta 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Não há a menor chance da raça humana ser derivada de um único indivíduo.
porque, como eu já disse, se fosse derivada de um indivíduo, havia degenerância, haveria, em pouco tempo, a extinção daquela raça. O que aconteceu, e a ciência prova hoje, porque ela mostra vários fósseis, é que o homem, a presença do homem, apareceu em vários lugares. Como apareceu em vários lugares? Porque esses vários lugares tinham condições da raça humana proliferar. No limiar do reino animal, passando para o reino hominal, um determinado filho de alguma raça apareceu com formas diferentes do que os seus antepassados, e daí foi melhorando a raça, como acontece hoje. Como acontece hoje. Sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se umas às outras raças, novos tipos se formaram. Por isso, gente, que eu sou contra esse negócio de dizer raça pura. Não existe raça pura. Na verdade, raça pura é a que se mistura. Já houve um estudo genético aí que diz que a raça forte é aquela raça que se mistura. Porque a raça que não se mistura, que se mantém dentro daquele mesmo padrão, ela acaba tendo consanguinidade, ela acaba se tornando doente. Então, eu acredito piamente que os primeiros homens caminharam, buscaram comida, buscaram caça, se misturaram com outras tribos. Eu até vejo, né, o cara trocando alimentação, permanecendo naquele local por mais um tempo, os seres se intercomunicando, os seres casando, trocando sêmen um com o outro, nascendo filhos melhorados porque misturaram aquelas raças. Então, aquela raça que sofria influência de uma determinada circunstância, de uma determinada alimentação, de um determinado clima, e cruzou com outra raça que tinha outras gênesis decorrentes de outras misturas, e apareceu um descendente com outras características melhoradas. Eu acredito piamente nisso. Acredito piamente nisso. Não acredito, embora eu tenha muito respeito à Bíblia, eu considero um livro sagrado. Tem muita coisa, gente, na Bíblia que se você começa a usar o racional, você vai dizer, não é possível. Não tem como isso ser... Você tem que levar para o lado do seguinte, quem escreveu isso tinha uma visão parda, uma visão escura, uma visão limitada do horizonte que cercava. Então, por isso que ele transcorreu daquela maneira. Ele não tinha uma visão ampliada, uma visão panorâmica do seu problema, né? Se você observa, tudo muito antes do Cristo vir, o Cristo já veio no mundo primitivo. Muito antes, o cara fazia uma narração, né? Então, com sistemas que hoje não se adaptam mais, você não concebe mais, não há como você conceber, né? Principalmente com relação à mulher, né? De a mulher não falava, não chiava, não dava pitaco, né? Era impossível, a mulher se limitava a ficar dentro de casa cuidando dos filhos, fazendo comida para o homem saía para casa. Então, isso tudo, se isso mudou, tudo deve ter mudado, tudo deve ter mudado, até a visão dos homens. A visão era diferente. Depois, dispersando-se, os homens por climas diversos e aliando-se uma a outras raças, novos tipos se formaram. Pluralidade dos mundos. Pergunta 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Resposta: dois espíritos. Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade,
em perfeição. Gente, muita gente alega, diz assim, mas a ciência nunca viu ninguém na Lua, nunca viu ninguém em Marte. A ciência nunca viu ninguém em nenhum planeta. Aí a gente pode lembrar o seguinte, a vida não existe só no plano material. A vida existe no plano espiritual. Quem sabe que nesses planetas a vida, de uma forma ou outra, seja no mundo espiritual e não no mundo material. Ou talvez nós, no plano que estamos, não conseguimos ver o plano deles. Tudo tem que ser conjecturado, tem que ser pensado. O fato é o seguinte, eu não acredito que um universo com a grandeza que nós vimos lá na foto, com toda... E eu botei só 3 fotos, hein, gente? Porque cada foto que você vê, que são 15 fotos ou mais, cada foto que está na internet, se alguém tiver curiosidade, bota lá telescópio James Webb, que vai aparecer todas as fotos. Então, você... cada hora que você vê uma foto, você diz, meu Deus do céu, isso não pode ser, isso não pode ser uma coisa assim, de um pensamento, de uma inteligência menor. Não pode ser. Isso não pode ser só para nosso deleite. Nós não podemos, nós, na Terra, com todo o primitivismo que nós estamos nesse momento, no limiar de passar por um momento um pouquinho melhor, né? A gente está vendo aberrações que eu, por exemplo, estou com 80 e poucos anos, estou vendo coisas que eu não imaginei de ver. Não imaginei de ver. Eu achei que eu ia morrer antes, eu achei que nós não íamos chegar a isso. Então, não é possível que Deus tenha criado um planeta, ou tenha criado estrelas, ou tenha criado lua, ou tenha criado planeta para eu me deleitar, sem utilidade nenhuma. Isso é impossível. Na minha concepção, na minha compreensão, não é possível. Seria uma perda de tempo. Seria horas de trabalho jogadas fora. Porque tudo isso é produto de muito trabalho científico, de muita mente altamente competente, criação de até incompreensível para todos nós. Entretanto, há homens que se julgam espíritos diferenciados e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Isso é verdade. Muita gente acha que a vida é só na Terra. E não é possível. Eu tenho a impressão que não é para o meu tempo, né? Que eu estou mais um pouco, eu estou indo para o mundo espiritual. Eu tenho a impressão que, mais alguns anos, a ciência, principalmente essa engenharia eletrônica, essa engenharia cósmica, vai ter uma surpresa. Ela vai conseguir detectar, de alguma forma, a vida, vai conseguir observar a vida em outras paragens. Não sei se em planeta, não sei se em estrelas, mas que vai. Eu tenho a impressão. Está faltando pouco, bem menos do que se imagina, eu acho. Palavras de Kardec. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só haja vida em nosso planeta seria duvidar da sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. Isso é claro como água. Se só tivesse vida, com todo o atraso que nós temos, se só tivesse vida aqui, isso seria de uma inutilidade incrível. A própria nossa vida seria inútil. Nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir que ela, nosso planeta, goze do privilégio de ser a única habitada. Eu concordo plenamente com Kardec. Eu acho que deve ter e muita coisa habitada. Aí outras pessoas perguntam, Eduardo, olha só, se tem vida, por que eles não vêm aqui?
Quem sabe se eles já não vieram? A gente não manda satélite, a gente não manda... Agora, esses instrumentos que eu não estou me lembrando o nome, se alguém se lembrar pode falar, que vai ver, que fotografa terreno, fotografa jogo de... Como é o nome desse aparelho, feito um helicóptero que paira no ar para É fotografar? drone. Drone, exato, drone, é. A gente já está usando o drone para várias coisas, boas e ruins, para espionar as pessoas, para movimentar uma guerra, né, como a gente vê aí, né, e também para a ciência, para a observação. Será que essas pessoas, que esses seres de outros planetas, não estão nos observando há muito tempo através de drones de metal invisível? Como metal invisível? Não se esqueçam que nós temos um avião superpotente nos Estados Unidos que, em determinada velocidade, ele se torna invisível. E nós estamos no mundo de provas e expiações. Um mundo mais adiantado, ele vai ter um drone invisível. Agora, por que eles não aterram aqui? Gente, você já reparou? Observem isso, que todas as vezes que você diz que alguém pode estar nos visitando, só se fala em mandar avião de caça para combater. Não fala assim, vamos mandar uma mensagem para eles serem bem-vindos. Recepcionar. Então, os caras já sabem do nosso estado beligerante. Vão aterrar aqui para quê? Para provocar uma ameaça de morte e eles terem que reagir, que não é a praia deles, eles não querem reagir, eles querem contato, eles querem observar, eles querem trocar, mas a gente ainda é muito atrasado. Então, não há a mínima possibilidade da Terra, com todo o seu atraso, ser a privilegiada de conter conhecimento e gente. E podem crer, gente, podem crer. Eu tenho quase certeza que nós há muito tempo, mas há muito tempo, somos observados. Se eles não vêm, é para nos poupar de beligerância. Só isso. Ainda a pluralidade dos mundos. Estou de olho na hora, tá, Cristiane? Tá tranquilo, Eduardo, o senhor está com crédito. Ainda a pluralidade dos mundos. Pergunta 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tem organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida. Do mesmo modo que... Uma pergunta simples dos espíritos, hein, gente? Os espíritos sempre dão um show de simplicidade, né? Não se mete em meandro, em rebuscamento. Sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no mar. Provavelmente, esses seres têm outras necessidades que não a gente, de oxigênio, né? Podem ser que obtenham nutrientes de outra maneira, que não o ar oxigenado, né? A gente precisa do oxigênio, a gente precisa. Mas será que o processo deles não será diferente? A semelhança de um pássaro, de um ser que vive na água, de um pássaro que voa, é uma coisa a pensar. Não sei como, mas eu penso. É possível. A criação divina nos causa surpresa sempre. Pergunta 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor face esse astro mostrar-se apenas com a aparência de uma estrela? Claro que não. É o que os espíritos nos respondem. Você está esquecendo da eletricidade. Não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Há. Em nenhum tendes em conta a eletricidade. Em outros mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que os que desempenham na Terra. E eu quero lembrar a vocês que a eletricidade está agora deslanchando, porque até agora ela teve suprimida a nos abastecer nas nossas casas. Agora que estão pensando em aviões elétricos, agora que já temos carros elétricos, então a indústria elétrica está
em expansão, a engenharia elétrica está expandindo, está pensando a eletricidade, né? Então, vocês vejam, no raiar do mundo de regeneração, a eletricidade está tomando uma outra conotação, outro caminho. Será que não virá? Será que não estará na eletricidade surpresas para nós no futuro? Eu acredito que sim. E se a gente se lembrar que os carros elétricos são silenciosos, provavelmente um avião será silencioso. Ele não será um jato de impulso a querosene fazendo o barulhão que o avião faz. Isso tudo a gente tem que pensar, gente. Quando lê Kardec, a gente tem que parar e meditar e dizer, caramba, é isso mesmo. Pode acontecer isso. Hoje eu escuto o barulho do avião a jato, acho que o avião a jato é o máximo. Mas não é barulhento para caramba. Tinha um avião chamado Boeing 707, que foi proibido num determinado momento aterrissar em certos aeroportos, tal barulho que ele produzia. Isso não podia continuar, como não pôde. Não podia continuar e como não pôde. Esse avião foi abolido. Os aviões foram mais silenciosos, né? Entre aspas, que ainda são muito barulhentos, mas quando a engenharia elétrica avançar de tal maneira que produza grandes potências, grandes geradores, grandes motores, provavelmente produzirá silêncio. Os aviões serão silenciosos, com certeza. E a gente, quando vê a narrativa de alguém, quando vê algum objeto não identificado no céu, diz que o objeto é silencioso. Então, tem alguma coisa aí. Se você me perguntar, mas o que será isso, Eduardo? Não sei, eu não sei. Primeiro que eu não entendo de aviação, não sou engenheiro, mas me chama a atenção isso. E eu acho que a gente tem que ficar. Se você quer saber, você tem que prestar atenção. Contextualizando algumas passagens bíblicas com relação à criação. Espera aí, só um instantinho. Ainda polaridade, é que eu me perdi aqui. Palavras de Kardec. Os povos formaram ideias muito divergentes acerca da criação e de acordo com o grau de conhecimento que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a impossibilidade de algumas teorias na Bíblia. Porque é o que eu disse no princípio, os povos eram muito ignorantes. Eles não tinham nenhuma formação. O filósofo, ele era formado porque ele era um espírito mediamente esclarecido, era um observador da vida, então ele podia produzir pensamentos diferentes da massa, que não tinha nenhuma ilustração. Então, ele, quando pensava, ele produzia, talvez, pensamentos que ia de choque àquela criação. Mas acontece que aquilo era apropriado para aquele momento. Aquele momento, aquilo cabia. Hoje não cabe mais, porque a ciência está aí para dizer, não é assim, não pode ser assim. Por quê? Porque 2 e 2 são 4. Você não consegue transformar em 2 e 2, 5. E você é obrigado a parar e pensar e tentar ou combater aquilo ou aceitar. Não tem duas saídas. A questão de ter sido Adão como primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crianças tiveram que se modificar. A genética, gente, a genética está aí. Não há. Eu também não sou especialista em genética, mas procuro ler. A genética diz que não há possibilidade de um único ser gerar uma civilização. Não há como. Porque se você gerar, vai casar tio com sobrinha, vai casar irmão com irmão, ou filho com mãe. No início vai ser assim. E como é que você explica isso diante da ciência? A ciência não mudou. A genética, as leis divinas não mudam de acordo com a conveniência. A lei de genética era assim desde o princípio do mundo e continua assim desde hoje. Então, daí você já tem que parar para pensar. É mesmo, não pode ter sido como ele narra.
Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e coloca a época da criação a 4.000 anos antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. 6 dias, provavelmente, serão talvez muitas centenas de milhares de anos. É óbvio, é óbvio. Quando a geologia comprova que houve cataclismas, que houve dilúvios, que houve terremotos de acomodação de placas tectônicas para melhor produção do solo, para melhor acomodação dos terrenos, você diz como é que um ser sustentou isso tudo, como é que uma civilização nascida de um único ser, morando num único lugar, com a mesma alimentação, pode ter proliferado em quantidades imensuráveis de pessoas. Não tem como, gente. Não tem como. Eu não sou professor de genética, não sou professor de geologia, mas o bom senso e a doutrina nos obriga a pensar. A doutrina nos obriga a pensar. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é hipotética. Admitindo-se que o homem tenha aparecido na Terra há apenas 4.000 anos antes do Cristo. Presta atenção nesse trechinho aqui, gente, por favor, quem tem dúvida, hein? Antes do Cristo, e que 1.650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, que consta que foi destruída por causa do dilúvio, com exceção de uma só família, Noé. Resulta que o povoamento data apenas de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Isso não é possível. Não é possível. Não é possível. Isso deve ter sido vindo mais para trás, deve ter sido vindo mais para trás e sustentado pelo nômade das tribos, né? Por serem tribos nômades, não plantavam ainda, aproveitavam o terreno, quando o terreno esgotava, mudavam de lugar. Nessa mudança de lugar, sofriam influência da chuva, sofriam influência do sol, enfim, influência do clima, que vai interferir na pele, que vai interferir no sangue, que vai interferir na procriação, que vai interferir na alimentação. É um desenrolar de coisas, gente. Não tem como. Ainda contextualizando passagens bíblicas com relação à Bíblia, à criação, com relação à criação. O cruzamento de raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, ou seja, o início, mas não os cria, apenas produz variedades. Para que tenha havido cruzamento de raças, era preciso que houvesse raças distintas. Como explicar a existência delas atribuindo-se à origem comum e, sobretudo, afastada? Como se admitir que, em tão poucos séculos, alguns descendentes de Noé tenham originado a raça etíope? E agora vem um detalhe, isso porque Kardec lançou a raça etíope, mencionou a raça etíope, que é uma das mais antigas da civilização. Olha só o que diz aqui. A Etiópia. Isso eu fui buscar, tá, gente? Quando ele falou lá em Etíope, eu falei, ué, por que ele está botando Etíope? Aí eu fui buscar essa pesquisa. A Etiópia é o mais antigo país independente da África e um dos mais antigos do mundo. Lá foram encontrados os restos de fósseis mais antigos de um ancestral humano e foram datados como tendo cerca de 5 milhões de anos, em confronto com aqueles 2.300 não sei quanto do Noé. E foram descobertos no Vale de Awash. Então, vocês vejam o seguinte, que não há como você acreditar ou você aceitar que a nossa civilização foi originada de um homem só. A criação foi um processo longo, um processo natural, de vários reinos se interpolando, com o passar do tempo amadurecendo, passando calmamente, gradativamente para o reino seguinte, até chegar ao reino nominal que originou na raça humana e na qual nós somos descendentes.
Gente, muito obrigado. Não sei se eu atendi a expectativa, nem sei se eu corri muito ou se eu corri pouco. Eu sei que eu cumpri o que estava previsto para mim. Muito obrigado pela oportunidade.